Bom, pessoal, conforme prometido, eu acabei de entrevistar a doutora Denise Reis Franco e vou fechar a entrevista do dia de hoje com a doutora Andressa Reichmann, que ela é membro da ISBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e também faz parte do grupo médico da Novo Nordisk. E ela vai falar pra gente sobre essa última palestra que fechou o dia com chave de ouro aqui no ISD, que é sobre obesidade. Doutora Andressa, comenta pra gente sobre essa palestra. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a obesidade ela está tomando um papel principal quando a gente fala de antecipação de risco. Então, a gente cada vez mais tem entendido que a obesidade ela é uma etapa inicial, claro, no desenvolvimento do diabetes tipo 2, mas ela já encerra um risco cardiovascular, ou seja, risco de eventos cardiovasculares maiores. É o que a gente vem trabalhando no contínuo, que é o contínuo cardiorrenal metabólico. Então, começa com a obesidade devido ao excesso da expansão do tecido adiposo visceral, com o excesso de fatores inflamatórios, e isso vai ocasionar o quê? Uma ação direta no endotélio. E esse endotélio, ele vai ficar disfuncional. E aí, esse endotélio disfuncional causa problemas. O que é o endotélio, para o nosso público entender direitinho, Então, doutora? vamos lá. O endotélio, ele é o revestimento dos nossos vasos sanguíneos. Bacana. Eu gosto de explicar como se fosse um paralelepípedo, né? Então, imagina uma rua de paralelepípedos, é o endotélio. Quando o endotélio está doente, o que acontece? Se forma uma inflamação desse endotélio e predispõe à formação das famosas placas de gordura, que a gente chama de placas ateroscleróticas. Então, existe hoje uma grande linha de estudos, que é o que a gente vem acompanhando, e no congresso aqui ficou muito claro para a gente dessa relação entre o ganho de peso, a obesidade ou sobrepeso, o desenvolvimento do diabetes tipo 2 e a inflamação no organismo, aumentando o risco de eventos cardiovasculares. Exato, e na aula que nós assistimos, a gente viu que 95% realmente das pessoas que têm diabetes tipo 2 está associado também à obesidade. É isso mesmo, doutora? É isso mesmo. A gente sabe que o diabetes tipo 2, ele tem praticamente uma relação irmã íntima, íntima com a obesidade, porque a obesidade, inclusive, hoje a gente pode até entender como uma grande antecipação do risco para o diabetes tipo 2. A gente trouxe, eu trouxe uma colinha aqui, acho que vai falar dos estudos STEP, né? Que são os estudos que viram a ação da semaglutida nos pacientes sem diabetes, mas que estavam com obesidade, né? Então, esses estudos, gente, agora é a cereja do bolo, porque tem tudo isso acontecendo. Só que existem remédios agora que, assim, prometem transformar esse quadro, graças a Deus, para uma coisa boa, para melhor, não é, doutora? Fala aí sobre esses estudos. Exato. O que a gente vem tratando das medicações é que a gente está falando agora que elas são modificadoras de evolução de doença. Ou seja, no momento que você faz o diagnóstico de um diabetes tipo 2, você iniciaria com essas medicações que são análogos do GLP-1 e ela faria o quê? Redução desse risco cardiovascular, que foi o que os estudos trouxeram aqui pra gente hoje. Então, a linha de estudos STEP é uma linha de estudos fase 3, então, ou seja, são estudos baseados em desfechos, ou seja, no que a gente objetiva da medicação. Bacana. E aí, o que foi mostrado? Eu tô aqui com a colinha, gente, porque a gente acabou de sair, não tô entendendo, a gente acabou de sair da palestra, tô fresquinha, acabei de levantar, e aí eu trouxe alguns dados para vocês. Então, olha só que interessante. Alteração, redução da pressão arterial sistólica, que é aquela pressão arterial mais alta, né? Então, foi mostrado redução dessa alteração da pressão arterial sistólica nos pacientes que fizeram uso da semaglutida na dose de 2,4. A gente teve também redução no nível de colesterol no jejum desses pacientes. Eu estou passando aqui, gente, que foi muita novidade. E também mostrou uma preservação da massa magra, mas reduzindo o tecido adiposo, ou seja, a massa gorda dos pacientes. Então, houve uma melhora no perfil do que a gente chama perfil metabólico, ou do perfil do metabolismo dessas pessoas, reduzindo o padrão inflamatório. Poxa, que bacana! E doutora, esses remédios dessa semaglutida, ela já é um remédio que o brasileiro
se for numa endócrino, ele já pode ter acesso a isso. Exato, só que a gente também tem que lembrar que no Brasil a regulação pela nossa agência regulatória, que é a Anvisa, a dose de semaglutida é 1 miligrama e ela não tem liberação para tratamento de obesidade e sobrepeso no momento no nosso país. Então a gente, apesar de estar bastante entusiasmados com os dados, a gente vai respirar um pouquinho, vai sentar, vai analisar os dados, mas a gente tem liberação para diabetes tipo 2 no Brasil. Então a gente tem a semaglutida na dose de 1 miligrama liberada pela Anvisa em bula para o tratamento de diabetes tipo 2. Bacana. Bom, pessoal, então foi isso. Vou continuar por aqui, doutora Andressa vai continuar aqui comigo e amanhã a gente traz mais novidades, né? Porque realmente a semaglutida é um medicamento aí que vem entusiasmando muitos médicos e também as pessoas com diabetes tipo 2, com obesidade. Então, tudo que for sendo apresentado aqui a gente vai trazer para vocês, tá? E acompanhem amanhã, tá bom? Um beijo, boa noite, boa tarde aí para vocês. Tchau, tchau!